Graça e paz, meus irmãos, vamos continuar nossos sermões no Novo Testamento, aos domingos à noite. Hoje estaremos falando sobre a parábola do bom samaritano. Então eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, leremos dos versos 25 a 37. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, diz assim a palavra do nosso Deus: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procedes tu de igual modo. Pai bendito, mais uma vez oramos a ti, Senhor. Rogamos as tuas mais ricas bênçãos para que nós possamos entender o texto e aplicá-lo em nossas vidas. Nós oramos assim e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, imagine que muitas vezes, muitos já ouviram esse texto, sermão, estudos sobre o bom samaritano. Mas, queridos irmãos, eu quero confrontá-los e perguntar a cada um, quando meditei nesse texto, a pergunta que me veio à mente é: tenho frutificado em obras de misericórdia? Nós temos frutificado em obras de misericórdia? Não falo de ações pontuais, como dar uma ajuda a alguém, ou no momento de necessidade, de dor ou de dificuldade, mas essas obras que nos impelem por ter sido salvos em Cristo Jesus, pela graça derramada em nossas vidas, como está escrito lá em Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Pela graça sois salvos, mas para as boas obras. Não somos salvos, não fazemos as boas obras para ser salvos. Não, não é isso. Nós somos salvos pela graça para fazer as boas obras, e essas obras são obras de misericórdia. E essa verdadeira piedade, meus irmãos, não é fria. É uma piedade que nos leva a ter o mesmo sentimento que Jesus. O texto que nós lemos aqui no começo do sermão, de dar comida a quem tem fome, dar bebida a quem tem sede, dar
doutor a quem tem frio. Esse Jesus que nós olhamos no texto é esse Jesus misericordioso. Ele nos ensina como ser misericordioso. Quando nós olhamos na palavra de Deus sobre a misericórdia, é muito mais que uma emoção, é muito mais que tudo isso. No Antigo Testamento, essa palavra chama-se Chesed e fala de uma lealdade amorosa e prática. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos o sentido de compaixão. É como se nós estivéssemos falando assim, que Jesus, que a misericórdia, é nós nos vestirmos da dor, do sofrimento, da necessidade do outro, colocando-se no lugar dessas pessoas. E o que nós podemos fazer com isso, meus irmãos? E esse texto, então, meditando, ele nos ensina muito sobre a misericórdia. Para entendermos em si o sentido da misericórdia, e o que o evangelista Lucas escreveu, vamos dividir esse texto em 3 partes para que nós possamos entendê-lo. A primeira é que a misericórdia aqui é questionada. Ela é questionada quando o homem tenta limitar o seu dever de compaixão para com os outros. Também a segunda coisa que nós olhamos é uma misericórdia demonstrada quando o samaritano age com uma compaixão, assim como Jesus ensina. E o terceiro ponto é uma misericórdia ordenada, quando Jesus comanda, vá e procedas tu de igual modo. Então nós vamos meditar nesses 3 pontos. A primeira questão que nós olhamos aqui, a misericórdia questionada, está nos versos 25 a 29. Antes de Jesus contar essa parábola do samaritano, antes dele ensinar como que se deve ser a misericórdia, nós olhamos aqui um diálogo que Jesus faz com esse doutor da lei, esse grande entendido da lei do Senhor. Ele entendia da lei do Antigo Testamento. E ele faz uma pergunta que parece muito piedosa. Vejo no verso 25. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vejam, meus irmãos, se nós parássemos aqui o texto e parássemos para meditar, quantos de nós não queria ou quer saber como podemos ter a vida eterna? Parece uma pergunta piedosa, uma pergunta interessante, mas Lucas revela a verdade a que aquele homem buscava a oportunidade de acusar Jesus Cristo. Afinal, os líderes religiosos achavam que Jesus afrouxou a lei de Moisés, porque ele curava no sábado, ele fazia tantas obras de misericórdia nos outros dias, ele também anunciava graça aos excluídos, não só à nação de Israel. Então essa pergunta do doutor da lei não é neutra, mas ele quer fazer uma coisa com Jesus. Ele quer testar, ele quer colocar Jesus à prova, contra a lei de Moisés. Vejam, meus irmãos, Lucas é claro. Veja o verso 25 ainda. Se levantou para pôr Jesus à prova. Questionar Jesus. Não é um coração sedento pela verdade, mas é um coração com espírito frio, calculista. Para o quê? Para pegar Jesus no sentido assim de acusá-lo alguma coisa, como assim os doutores da lei queriam fazer. Isso acontece muito hoje ainda. Há quem fale da Bíblia, teologia, doutrina, não para se submeter à verdade e a Deus, mas para sustentar a sua própria posição. Muitos fazem isso. Eu conheço a lei, eu conheço a palavra de Deus, mas não caminha um pouco à frente. Mas quando a gente continua olhando o texto, nós vemos então que o Senhor Jesus devolve a pergunta e confronta ao intérprete da lei. Veja, Jesus não cai na armadilha. Veja o verso 26. Que está escrito na lei? Como lês? Como se Jesus estivesse falando. O que você está lendo na palavra de Deus? É como
Cristo está remetendo o intérprete da lei a questionar a própria lei, a entender a própria lei. É um ponto de partida legítimo, porque a sola Escritura é o nosso entendimento. Onde temos dúvida, vamos procurar a lei. Isso me lembra muito quando, alguns tempos atrás, escutando uma ministração do pastor Russell Shedd, alguém no final dessa lição perguntou para ele: pastor, que acontece isso, eu não me lembro bem a pergunta, e o pastor Russell Shedd falou: uma pergunta muito boa, mas vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Só a Escritura, meus irmãos. Temos dúvidas? Vamos olhar a palavra de Deus. E o doutor da lei, então, responde corretamente. Veja o que ele responde: amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Aqui nós vemos um grande problema que tem no coração do líder da lei, do intérprete da lei. Ele conhece a resposta certa, mas não percebe que nunca conseguirá cumpri-la. Esse é o grande erro dessas pessoas que entendem que cumprindo a lei na sua inteireza, mas temos certeza, a palavra de Deus fala que ninguém vai conseguir cumpri-la. Isso mostra muito o que fala Paulo lá em Romanos 10, 3 e 10 a 13. Não há um justo sequer. Falta uma consciência de que, sem regeneração, o homem continua inimigo de Deus. Sem a justificação pela fé, sem a salvação pela graça, a pessoa continua inimiga de Deus. E quando Jesus então diz: respondeste bem, faze isso e viverás. Quando diz isso, Jesus fala que ele não está ensinando a salvação pelas obras, meus irmãos, mas usando a lei para mostrar ao homem que ele não pode salvar-se a si mesmo. Então a lei, meus irmãos, é um espelho onde revela o nosso pecado, é um espelho onde nos revela que só Jesus Cristo pode nos salvar. O doutor da lei, porém, não se humilha, meus irmãos. Ele, querendo justificar-se, pergunta então: quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? Olha o orgulho dele. Ele queria limitar a Jesus, ele queria limitar o conhecimento de misericórdia, o entendimento de misericórdia. É redefinir, então, esse mandamento para caber dentro da própria justiça do líder. O meu compatriota israelita, e os israelitas entendiam: quem é o próximo dele? A minha família e meu povo de Israel. Esses são os próximos do líder. Confrontando diretamente que Jesus vai ensinar. Que o bom samaritano, e Jesus salvou todos pela graça para fazer obras de misericórdia a todas as pessoas, meus irmãos. Mas Jesus então vai mostrar, meus irmãos, que o orgulho desse homem, o amor ao próximo ficava restrita a esse povo de Israel. Jesus então mostra que o amor verdadeiro, o fruto do Espírito, a salvação pela graça, vai romper barreiras culturais, barreiras sociais e barreiras étnicas. Como podemos então aplicar isso nas nossas vidas? A Bíblia ensina que a lei não é o caminho da salvação, mas nos conduz a Cristo. Gálatas 3:24 vai falar que a lei é um aio, ela aponta para o pecado, para que a graça de Jesus permaneça, para que a graça de Jesus nos salve. E quando Jesus então disse: faze isso e viverás, ele ecoa Levítico 18:5, mas ela também aponta: veja no espelho da lei sua incapacidade e venha para mim receber a graça que te dou. O doutor da lei não entendeu. Muitos hoje também não entendem. Muitas pessoas sabem citar a doutrina, sabem citar a Bíblia, mas não têm a salvação pela graça. Não tem a justificação pela fé. Não tem isso que Jesus fala, que nós somos salvos pela graça para as boas obras.
E é nesse ponto justamente que Jesus vai ensinar agora ao intérprete da lei o que é essa misericórdia. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela graça para fazer as boas obras de misericórdia. Mas não ao próximo só dos líderes, das pessoas de Israel, mas todas as pessoas que estiverem próximas ao Senhor Deus. Então nós vamos ver o segundo ponto do ensino sobre a misericórdia. A misericórdia demonstrada por Jesus Cristo. Está lá nos versos de 30 a 35. Então, meus irmãos, quando o doutor da lei perguntou, quem é meu próximo? Ele buscava justificar-se na sua limitação de amor. Quem é meu próximo? Só quem está aqui perto de mim. Mas Jesus, e meus irmãos, desconcerta com uma parábola que transcende a teoria e obriga a enxergar o coração, a verdadeira piedade, a verdadeiro amor que transcende todo o entendimento. E nessa parábola que Jesus ensina aqui, nessa parábola que Jesus vai começar a falar, nós vemos 3 grupos de pessoas. E praticamente ela abarca toda a população no mundo. Veja, o primeiro grupo ele fala dos salteadores. Está lá no verso 30, vejam comigo. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-lhe, deixando-o semi-morto. Meus irmãos, quando nós olhamos a geografia bíblica, nessa estrada de Jerusalém, quando nós olhamos o mapa de Israel, nós vemos que Jerusalém está a mais ou menos a 900 metros de altura ao nível do mar. Quando nós olhamos a cidade de Jericó, está praticamente a 400 metros abaixo do nível do mar. Então nós temos uma distância de Jerusalém descendo morro abaixo mais ou menos de 1.200 metros. Vejo que 1.200 metros para andar em apenas 28 quilômetros. É como nós fôssemos daqui mais ou menos em Águas Claras, ou um pouquinho mais. E dessa distância de 28 quilômetros, eles desciam. Então as estradas eram sinuosas. Era um antro ali de salteadores, é um antro de pessoas que buscavam roubar as pessoas, tirar as coisas das pessoas. Nós olhamos também que nesse texto tem a figura da pessoa que foi ali assaltada, semi-morta. Não vamos entrar no detalhe dela, porque ela não tem Jesus não fala qual a nacionalidade dela. Alguns dizem serem judeu, mas a palavra de Deus não fala sobre isso. Mas o que nós olhamos aqui, na pessoa dos salteadores, é a maioria das pessoas que vivem sem Cristo. Está na vulnerabilidade universal da condição humana. O homem é pecador. Ele vê para si mesmo. Veja o que Paulo fala em Romanos 3,12. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esses salteadores, meus irmãos, representam as pessoas que não têm Cristo, que não têm a salvação. São pessoas pecaminosas, pessoas que está arraigado o pecado, querem se dar bem em cima das pessoas de bem ou pessoas que têm as suas necessidades. Esses salteadores representam, então, as pessoas que são carentes da salvação em Cristo Jesus. Mas nós olhamos outro grupo, o segundo grupo que fala do sacerdote e do levita, aos versos 31 e 32, que diz assim: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou ao largo.
Vejam que aqui Jesus confronta diretamente o mundo religioso. Primeiro, um sacerdote, aquele que cuidava no templo. E o levita, ele também ajudava no serviço do templo. Lidavam com as coisas sagradas, mas não se comoveram com a dor daquele moribundo. Veja a pessoa ali, ferida, machucada. O sacerdote e o levita passaram ao largo. É a mesma coisa se estivesse aqui no meio fio e o sacerdote passasse lá para o outro lado. Às vezes, talvez não quisesse se contaminar, ou às vezes também por causa da sua religiosidade fria, como intérprete da lei, conhecia a lei, conhecia a palavra, conhecia os mandamentos, mas não era justificado, não era salvo em Cristo Jesus, não conheciam as obras de misericórdia. Tem um autor chamado Marshall, que comenta que a omissão deles não é apenas descaso, mas uma resistência deliberada da palavra de Deus. R.C. Sproul enfatiza que para eles o culto estava desconectado da misericórdia. Veja o que ele está querendo falar. Viemos ao culto, oramos, estudamos a palavra, louvamos a Deus com as nossas mãos, louvamos a Deus com os nossos lábios, levantamos as mãos com louvores, mas chego ali, passo ao largo uma pessoa que está pedindo pão, alimento para você. Chego ali, não estendo um cobertor para você, para essa pessoa que está moribunda. Vejam, meus irmãos, como fala de Tiago, a fé, se não tiver obras, é uma fé morta. A atitude deles é semelhante à do sacerdote. Lá em Malaquias também, quando Deus acusa os sacerdotes a estarem louvando, adorando a Deus lá no templo, mas não fazem obras de misericórdia. Também como ensina Isaías 29:13, que fala assim o texto: esse povo se aproxima de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Será que muitas vezes não somos assim? Será que muitas vezes estamos louvando a Deus aqui no templo, no culto, e saímos daqui e vivemos uma vida como não houvesse nada de adoração a Deus, não tivéssemos obras de misericórdia, não tivéssemos essa adoração a Deus quando Ele nos coloca sobre isso? E nós olhamos então o terceiro grupo, o samaritano. Veja, um samaritano, verso 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu de compaixão. A surpresa da parábola é que o herói é um samaritano. Quando nós estudamos a palavra de Deus, estudamos a história da igreja, nós vemos que o samaritano era um povo, era uma escória ali para os israelitas. Os samaritanos, assim, eram um povo misturado, porque eles advieram de um povo que era o Israel, o reino do norte, foi levado para a Síria cativo, e lá, quando a forma de levar dos assírios, eles levavam todo o povo, e traziam a outros povos de outras nações, outros grupos que não eram do povo de Israel, e habitavam ali, essa região ali de Efraim e a região de Samaria. Então é um povo misturado, e os judeus, os israelitas entendiam que aquele povo não era um povo pertencente como eles eram um povo de Deus. É um povo afastado. Tanto afastado que nós olhamos e vemos vários textos, e também quando nós estudamos aí sobre a história do povo de Deus, quando o povo da Galiléia tinha que ir para a Judeia, e quando o povo da Judeia tinha que ir para a Galiléia, eles passavam pela Transjordânia, para não passar em Samaria. Veja, era tanto arraigado, era isso neles. Mas esse samaritano, e Jesus mostra esse Senhor, ele sentiu compaixão. Ele não ficou apenas no sentimento. Não, meus irmãos, foi muito além. Ele fez algo
para aliviar a dor daquele moribundo, aquele pobre homem. Observe como o Senhor Jesus narra essa sequência. Veja o verso 34 e 35. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, e aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Vejam que esse misericordioso samaritano sentiu pena da vítima e agiu em favor desse. Levou-o no lombo do seu animal para uma hospedaria, pagou todo o tratamento dele. E se falou para o hospedeiro, se precisasse de alguma coisa, poderia gastar. Então vejam, esse samaritano fez o que Jesus está ensinando para mim e para você nessa noite. Fazer obras de misericórdia. Tem que ser intrínseco à pessoa que é salva. Como nós podemos fazer e aplicar isso nas nossas vidas, meus irmãos? Como podemos ser igual esse samaritano? Nós vemos na nossa cidade muitas pessoas que fazem isso. Há cerca de uma semana atrás, uma pessoa que eu vejo assim que foi um verdadeiro samaritano, o reverendo Hildo Gomes, da Missão Vida. Ele faleceu a semana passada. Mas quem conhece a história de vida dele, que na primeira vez que ele ajudou uma pessoa de rua, necessitada de rua, que foi seu amigo, morreu, e ele começou a ajudar as pessoas de rua, a trazer, criando um projeto muito bonito, Sopa, Sabão e Salvação. Hoje, depois de 40 anos desse projeto, que nasceu na mente desse servo de Deus, hoje ele atende cerca de 1.200 leitos de moradores de rua. Quem conhece a Missão Vida, vê como ele era bondoso. Ele fez mais ou menos as coisas que esse samaritano fez. Veja, quem for em Cocalzinho, na Missão Vida, vai ver que os internos, essas pessoas que são recuperadas de rua, elas têm cama, moradia, comida 5 vezes por dia e até ar-condicionado nos seus quartos. Até ar-condicionado. Veja então como uma pessoa pode ser bom samaritano. E Jesus está falando que eu e você podemos ser também samaritanos. Alguns estudiosos, entretanto, falam e veem que esse bom samaritano é um retrato de Jesus. E de fato é, meus irmãos. Mas ele é um exemplo supremo. A sua compaixão vai muito além. Não viemos a ele apenas feridos, mas estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos mortos espiritualmente e Jesus veio para nos salvar pela sua infinita graça. Além disso, ele não atravessou só a estrada. Ele veio do céu como homem para dar graça e vida eterna a todas nós, entregando-se a si mesmo na cruz para morrer pelos nossos pecados e nos dar vida eterna. Agora, salvos unicamente pela graça, nós somos chamados por Jesus para o quê? Refletir esse seu amor para com as pessoas. Por isso, meus irmãos, sua ordem permanece. Vá e faça o mesmo. Então, nessa noite que estamos meditando sobre a misericórdia de Jesus, sobre como Jesus é misericordioso, a pergunta que não quer calar em nossas mentes é: você está fazendo obras de misericórdia? Você está ajudando as pessoas, ao necessitado, ao moribundo, as pessoas que têm dores? E é isso que, então, que Jesus vai trabalhar agora nesse terceiro ponto, onde ele fala sobre a misericórdia ordenada. Veja os versos 36 e 37. Jesus termina a parábola do bom samaritano com uma pergunta direta: qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei, mesmo com relutância, responde: o que usou de misericórdia
para com eles. Então Jesus concluiu com uma ordem clara: vai e procede de igual modo. Perceba, meus irmãos, que a grande questão agora não é mais quem é meu próximo, mas de quem eu estou próximo. De quem você está próximo? Essa é a pergunta. O conhecimento correto, o conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus, sem prática, meus irmãos, é estéril. E isso Jesus vai cobrar, como nós lemos no começo do sermão. É como nós tivéssemos uma ilustração daquele médico, um médico que estudou 6, 7 anos para formar, fez especialização, conhece todos os remédios, mas ele vai diagnosticar, ele fica trancado no seu consultório e as pessoas sofrendo lá fora e ele não dá ajuda para essas pessoas. Assim também nós somos nós. Conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o evangelho das boas novas e só paramos, não fazemos nada. Muitas vezes somos assim espiritualmente. Então, é preciso, meus irmãos, realizar obras de misericórdia. Qual a aplicação que nós podemos fazer? Que a prática da misericórdia não é opcional. Eu não sei se eu vou fazer obras de misericórdia para o cristão regenerado. É uma determinação de Jesus, é um mandamento de Jesus para que façamos boas obras. E não podemos produzi-la por esforço próprio, mas pela salvação, pela graça que Jesus nos dá. Nós realizamos agora as boas obras, não porque nós fazemos as obras para a salvação, nós somos salvos para as boas obras. Vejam, meus irmãos, para não delongar, quero trazer aqui 4 razões bíblicas para obedecer a essa ordem de dar e realizar obras de misericórdias. Veja, abram comigo Efésios capítulo 2, verso 10. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 2, capítulo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vejam, meus irmãos, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Boas obras não são causa da salvação, mas uma consequência inevitável daquele que é salvo em Cristo Jesus, aquele que tem o Espírito Santo habitando em seu coração. É uma consequência inevitável de termos sido feitos criaturas em novidade de vida como Cristo Jesus. Uma segunda opção que nós olhamos, uma determinação, que refletimos o caráter do Pai. Veja Lucas 6,36, só um pouquinho para trás aí na sua Bíblia. Diz assim: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Como filhos adotivos, somos chamados para fazer obras de misericórdia. E somos chamados também para sermos misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Aquele Pai que te salvou, que te trouxe da morte eterna para a vida eterna, que te trouxe do pecado para os braços deles. Agora nós podemos chamar com os nossos corações: Abba, Pai, nosso Deus, nosso Salvador. A terceira coisa que nós podemos ver, que é uma forma de adoração, Hebreus 13:16, diz assim a palavra: não negligencieis a prática do bem, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. A misericórdia é um culto vivo, meus irmãos. Não se resume só a virmos aqui louvar e adorar a Deus, mas resume e nos impacta a conhecer a palavra de Deus e servir a esse Deus com misericórdia, com amor ao próximo. Aquele que é necessitado, aquele que precisa de uma ajuda. Quantas vezes nós deixamos de ajudar as pessoas? Quantas? Imagine na sua mente, pare para pensar nessa noite, quantas pessoas você deixou de ajudar?
Quantas pessoas se você poderia esticar a mão, apoiar, e você deixou de fazer isso? Você está pecando contra Deus quando está fazendo isso. E a quarta, meus irmãos, a fé viva sempre produz frutos. Como diz Tiago 2,26, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Não somos salvos pela obra, mas a fé salvadora, a obra de Deus no coração, nos faz a sermos misericordiosos, como o Pai fez isso. Olhamos isso também no Sermão do Monte. Sede misericordiosos. Quantas vezes tem isso na palavra de Deus, meus irmãos? Jesus não contou essa parábola para gerar admiração, mas sabe para quê? Para gerar ação minha e sua. O que nós podemos fazer nas nossas vidas? Ele está dizendo para mim e para você, vá, faz o mesmo. Faça obras de misericórdia. Vai e ajude ao próximo. Ajude a quem tem necessidade. Ajude quem não conhece ainda a salvação em Cristo Jesus. Quantas formas nós podemos ajudar, meus irmãos? Às vezes nós falamos que não temos condições, mas nós podemos ajudar de várias maneiras. É só ir no Instituto de Cegos. Você pode ler, gravar um livro para essas pessoas. Você está fazendo uma obra de misericórdia. Não gasta nada. Vai gastar a sua voz e o seu tempo para fazer uma boa obra. E tantas obras nós podemos fazer. Tantas e tantas obras de misericórdia nós podemos fazer. É só começar. Se você nessa noite, se essa palavra está falando ao seu coração, se o Espírito Santo está movendo essa palavra no seu coração, pare e pense, comece a agir. Dá tempo de fazer isso. Quero concluir, meus irmãos, que nós percebemos então 3 lições profundas sobre a misericórdia e um coração transformado. Nós olhamos a misericórdia questionada. Esse doutor da lei queria limitar seu entendimento de quem é o próximo. Mas Jesus disse, não, o seu próximo é quem está perto de você. E se você conhece a palavra de Deus, você é salvo em Cristo Jesus, o próximo é quem está do seu lado. Muitas vezes a gente fala, eu não gosto de tal pessoa, eu não cumprimento tal pessoa. Está errado, meus irmãos. Temos que repensar nossa atitude de crente. A segunda misericórdia demonstrada, o samaritano nos mostra que o verdadeiro amor se traduz em ação concreta. A pergunta então que devemos fazer é, quando vejo alguém necessitado, o meu coração sente dor? O meu coração sente necessidade de ajudar? Ou nós estamos frios quanto a isso? E a misericórdia ordenada, finalmente, Jesus nos envia com uma ordem direta. Vá e procede de igual modo. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé que Jesus quer que você faça obras de misericórdia. Refletindo sobre tudo isso nessa noite, meus irmãos, quero deixar 3 perguntas para mim e para você ir refletir. Quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, pense nessas perguntas agora. Estou disposto a deixar meu conforto e a minha rotina para viver a misericórdia de Cristo? Você está disposto? Segundo, minhas ações revelam que fui alcançado pela graça ou ainda dependo da minha própria justiça? Que é isso? Eu tenho o desejo de ajudar o próximo, ou só ajudo ao próximo porque isso que a lei determina? Não, repense isso na sua vida. E por fim, a minha fé produz frutos visíveis de amor e serviço, ou permanece apenas como conhecimento e emoção? Você conhece muita palavra de Deus. Você fala tudo sobre a palavra de Deus, versículos e versículos de cor. Mas se você não pratica, meu irmão, tem alguma coisa errada. Melhor rever seus conceitos,
rever se Jesus Cristo habita no seu coração, se o Espírito Santo está movendo o seu agir rumo à misericórdia que Jesus está nos ensinando. Amém? Vamos orar, abaixa suas cabeças. Pai bendito, te agradecemos, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a sua palavra, meditar, Senhor. Como olhamos na primeira pergunta, olhando para o nosso coração, estamos realizando essas obras de misericórdia realmente? Estamos ajudando ao próximo, independente se conhecemos ou não, independente se ser rico ou não, independente se ser necessitado com dores, com chagas, independente se elas são internadas. Nos ajude, Senhor, que o seu Espírito Santo mova nosso coração, que ele impele o nosso agir, para que nós possamos, então, realizar essas obras de misericórdia. Que a nossa vida, Senhor, a nossa salvação seja visível às pessoas olhem e vejam, ali vai um servo de Cristo. Ali vai uma pessoa que é um cristão realmente, que segue a palavra do Senhor, que é misericordioso nas suas obras. Fala aos nossos corações, nos abençoe nessa noite. Nós oramos assim e agradecemos no nome de Jesus.